Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito aos benefícios e os riscos da singularidade tecnológica baseada na superinteligência artificial. Aparentemente, este é um tema que só diria respeito àqueles que estão dedicados às atividades de ciência e tecnologia, mais especificamente a tecnologia da informação. Mas, na realidade, é um assunto de interesse geral, diante dos efeitos que a superinteligência artificial deverá provocar em toda a sociedade, a partir do momento em que, efetivamente, a superinteligência artificial acontecer em nosso planeta. Todos nós sabemos que o avanço científico e tecnológico tem contribuído para mudar a sociedade. E essas mudanças têm ocorrido de forma paulatina. O advento da superinteligência artificial fará com que a mudança que vem a acontecer na sociedade produzirá um impacto realmente significativo em todos os campos da vida. E é sobre esse tema que nós vamos abordar a partir desse momento. Então vamos falar dos benefícios do advento da superinteligência artificial e também os seus riscos. Porque, como todos nós sabemos, a ciência e a tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Bem, um ponto que eu queria deixar bem claro é o seguinte: quando eu falo em singularidade tecnológica baseada na superinteligência artificial, eu faço referência a aquilo que é singular, pouco frequente, fora do comum ou extraordinário, que é exatamente o que vai acontecer com o advento da superinteligência artificial. E quando eu falo em singularidade tecnológica, eu considero o crescimento tecnológico desenfreado da superinteligência artificial. A singularidade tecnológica é a hipótese que considera o crescimento tecnológico desenfreado da superinteligência artificial. Segundo essa hipótese, a ação desenfreada de um agente inteligente que seja atualizado com capacidade de autoaperfeiçoamento, que é o que vai acontecer a partir de 2045, que é uma previsão que se faz de que ocorra a superinteligência artificial, significa que a partir desse momento um computador que executa a inteligência artificial baseado em software geraria cada vez mais rapidamente robôs dotados de uma superinteligência poderosa que qualitativamente poderia ultrapassar toda a inteligência humana. Então esse é um fato novo que é importante observar, que até hoje a ciência e tecnologia não tem, digamos assim, produzido nada similar ao que está por acontecer. Então é um fato extraordinário, singular, por isso que nós estamos falando em singularidade tecnológica. O advento da superinteligência artificial. A utilização do termo singularidade se deu a partir de 1950, com John von Neumann, cientista, que resultaria do progresso tecnológico associado a uma mudança acelerada, que é isso que está acontecendo. O conceito de singularidade tecnológica
foi proposto pelo criptologista britânico Irving John Good em 1965. A singularidade tecnológica é alcançada quando uma máquina ultra inteligente pode superar todas as atividades intelectuais de todo homem mais inteligente. Desde que uma máquina ultra inteligente possa projetar até mesmo máquinas melhores, haveria sem dúvida uma explosão de inteligência. E a inteligência do homem seria deixada para trás. Este é um fato novo na história da humanidade. Assim, a primeira máquina ultra inteligente seria a última invenção que o homem precisaria fazer, de acordo com, digamos assim, os especialistas nessa área de tecnologia da informação. A hipótese segundo a qual a máquina poderia logo ultrapassar o homem tem um nome. Trata-se de singularidade tecnológica, conforme nós já falamos. Um termo utilizado pela primeira vez no ensaio A Iminente Singularidade Tecnológica, publicada em inglês pelo autor norte-americano de ficção científica Vernor Vinge, em 1993. Ele projeta uma data incerta, na qual a inteligência artificial ultrapassará a do ser humano, inaugurando assim uma nova era. O próprio Vinge teve seus precursores e inspiradores, desde as reflexões do matemático Stanisław Ulam sobre a aceleração exponencial do progresso, até os escritos de Isaac Asimov. A última questão elaborada publicada em 1956, e de Philip Dick, A Máquina de Governar, em 1960, Formiga Elétrica, em 1970, passando pelas hipóteses do estatístico Irving John Good sobre as máquinas ultra inteligentes. É levada a problema-chave pelas indústrias do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e seus intelectuais orgânicos. A singularidade tecnológica se transformou a partir do ano 2000 em escola de pensamento. Alguns, como Raymond Kurzweil, a veem como um acontecimento positivo e desejável, embora esse otimismo seja minoritário. Nem todos concordam com Raymond Kurzweil. Há concordância de que o avanço indiscutível e exponencial do progresso técnico torna a singularidade inevitável. Em vez de tentar impedi-la, seria importante preparar a humanidade para seu surgimento. E é este um dos principais objetivos de nosso vídeo. Exatamente, preparar a todos vocês para o surgimento da superinteligência artificial, a fim de que todos estejam conscientes dos problemas, dos benefícios e dos riscos que a superinteligência artificial pode proporcionar, de modo a limitar suas consequências negativas. E é isso que temos que fazer. Em 1950, o cientista da computação britânico Alan Turing já especulava sobre o surgimento de máquinas pensantes em sua obra Computing, Machinery and Intelligence. E o termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 pelo cientista John McCarthy. Na década de 1990, a comunidade dedicada à inteligência artificial deixou de lado uma abordagem baseada na lógica, e sempre foi a abordagem da tecnologia da informação, que envolvia criar regras, softwares, para orientar um computador como agir, para uma abordagem
ao invés de adotar uma abordagem baseada na lógica, passou-se a adotar uma abordagem baseada na estatística, usando bases de dados e pedindo para a máquina analisá-los e resolver problemas por conta própria. Especialistas acreditam que a inteligência das máquinas se equiparará de seres humanos até 2050, ou seja, meados do século XXI. Ou seja, dentro de 30 anos, nós teremos acesso à superinteligência artificial. Computadores já estão começando a assimilar informações a partir de dados coletados. Isso significa dizer que estamos criando máquinas que podem ensinar a si mesmas e também a se comunicar simulando a fala humana, como acontece com os smartphones e seus sistemas de assistentes virtuais. Pois já estamos acostumados a lidar nas nossas comunicações. Bem, essa é uma pequena introdução da questão relacionada com a superinteligência artificial. O que nós vamos agora ver é o seguinte: a contribuição da inteligência artificial para o avanço da singularidade tecnológica. Quer dizer, hoje nós já lidamos com a inteligência artificial, mas não tão avançada quanto aquela que se imagina que poderá acontecer em 2045. Então aqui nós vamos mostrar a contribuição da inteligência artificial para o avanço da singularidade tecnológica. De início, eu tenho a dizer que uma rede neural de um sistema de inteligência artificial é capaz de analisar mais de 1 bilhão de dados em poucos segundos. Isso já acontece hoje, sendo uma ferramenta incrível para apoiar um tomador de decisões dentro de uma organização. E isso muitas empresas já utilizam de sistemas de inteligência artificial em suas organizações, tanto empresas quanto governos. Com isto, garante a melhor opção dentre as possíveis a partir da análise de dados que uma rede neural de um sistema de inteligência artificial pode proporcionar. Quer dizer, além de lidar com bilhões de dados, rapidamente oferece uma resposta para os problemas que sejam colocados. Como os dados coletados são constantemente atualizados, os sistemas de inteligência artificial sempre atualizam também seus resultados, viabilizando que os gestores tenham acesso a informações recentes de variações ocorridas no ambiente de uma organização. Seja uma organização empresarial, seja uma organização governamental, ou seja, qualquer tipo de organização, por exemplo, instituição de ensino, pode, por exemplo, dispor de sistema de inteligência artificial para planejar suas atividades e acompanhar o desenvolvimento do que vem a acontecer. Como os dados coletados são constantemente atualizados, os sistemas de inteligência artificial sempre atualizam, como eu disse, também seus resultados, viabilizando que o gestor tenha acesso a informações recentes de variações ocorridas no ambiente de uma organização. O aprendizado de máquina é um campo, é o chamado machine learning, é um campo de ciência da computação que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Na análise de dados, o aprendizado de máquina é um método usado para conceber modelos e algoritmos. Exatamente, se utilizam algoritmos que são modelos matemáticos complexos que prestam a predição. Em uso comercial, isso é conhecido como análise preditiva. Esses modelos analíticos permitem que pesquisadores, cientistas de dados, engenheiros e analistas produzam decisões e resultados confiáveis e repetíveis,
e descobrem sites ocultos através da aprendizagem de relacionamentos históricos e tendências de dados. Então, hoje os sistemas de inteligência artificial estão em operação em várias organizações, como já disse. E esses sistemas estão sendo amplamente utilizados. Graças aos avanços na inteligência artificial, o mundo se encontra diante da possibilidade de ocorrer gigantescas transformações. É uma nova era na qual as regras fundamentais que regulavam as atividades das organizações serão reescritas. Sistemas de inteligência artificial não significam apenas a automação de muitos processos para fazê-los mais eficientes. Não significa só isso. Esses sistemas de inteligência artificial estão fazendo o mundo passar por uma transição fundamental, com as máquinas se desenvolvendo além do seu histórico papel como ferramenta, ao se transformarem também em trabalhadores autônomos. Todos nós já tomamos conhecimento da presença de robôs que montam automóveis, montam máquinas, equipamentos de toda ordem, sem intervenção humana, simplesmente seguindo a programação estabelecida, os softwares. E são algoritmos que fazem com que essas máquinas processem com a rapidez incrível e façam com que os processos produtivos hoje em dia não precisem da mão de obra que se utilizava amplamente há alguns anos atrás. Então, na prática, essas máquinas deixam de ser uma simples ferramenta, porque quando falo ferramenta, é que a ferramenta eram as máquinas no passado eram utilizadas como auxiliar dos trabalhadores, das pessoas, e as máquinas seriam ferramenta que os trabalhadores utilizavam no desenvolvimento de suas atividades. Mas hoje não, as máquinas elas próprias estão substituindo os próprios trabalhadores e se transformando em trabalhadores autônomos. Esse também é um fato novo na história da humanidade. Em consequência, os sistemas de inteligência artificial mudarão, portanto, a verdadeira natureza do trabalho, que está a exigir que a gestão das operações com máquinas e trabalhadores seja processada de forma bastante diferente em relação ao passado. Sobre isso, eu já produzi um vídeo em que falo sobre os sistemas produtivos modernos, em que como é que deve ser estabelecida a relação entre a máquina, os robôs, vamos dizer assim, utilizados nos processos produtivos, e os trabalhadores que atuam na supervisão da execução dessas operações. Um ponto que é importante observar é que em consequência disso que eu lhe falei, de que as máquinas estão se transformando em trabalhadores autônomos, os sistemas de inteligência artificial mudarão, portanto, a verdadeira natureza do trabalho, que está a exigir que a gestão das operações com máquinas e trabalhadores seja processada de forma bastante diferente em relação ao passado. Nos últimos anos, nós assistimos a progressos surpreendentes em áreas como aprendizagem independente, previsão, navegação autônoma, visão computacional e gameplay de vídeo. Os computadores agora podem fazer cálculos complexos de engenharia. Cálculos que
nós engenheiros investíamos bastante tempo, meses até, no cálculo de determinados sistemas construtivos, hoje a máquina pode processar isso em poucas horas ou até minutos, simplesmente alimentando com dados, os dados necessários para que eles processem os cálculos, e com isso o papel do engenheiro simplesmente é mais o de checar se aqueles resultados estão compatíveis ou não com aquilo que se pretende realizar. Então, os computadores agora podem fazer cálculos complexos de engenharia, negociar ações nas bolsas de valores na ordem de milissegundos. Quer dizer, hoje, por exemplo, as bolsas de valores não operam mais como no passado. Muitas das ações são negociadas por computadores, por robôs, vamos dizer assim, que operam utilizando algoritmos especialistas relacionados com a negociação de ações nas bolsas de valores. Nós hoje operamos carros automatizados, chamados carros autônomos, sem motorista, que estão aparecendo cada vez mais em nossas ruas das grandes cidades do mundo. E também nós estamos assistindo a presença de assistentes artificialmente inteligentes que invadem nossas casas. Muitas casas em várias partes do mundo já estão utilizando sistemas inteligentes para monitorar todas as necessidades relacionadas com as residências das pessoas, ou os escritórios, ou lojas, ou indústrias, né? São chamados assistentes artificiais inteligentes. Os próximos anos vão nos apresentar ainda mais avanços com a superinteligência artificial através de máquinas que podem aprender com suas próprias experiências. E é este o grande avanço que está em curso e que deve acontecer por volta de 2045. Essas máquinas podem aprender com suas próprias experiências pode adaptar-se a situações novas e compreender abstrações e analogias. A inteligência de máquina, comparável ou superior ao do ser humano, tem boas chances de ser desenvolvida até metade do século XXI, da qual pode resultar superinteligência artificial. A superinteligência artificial será a primeira tecnologia a superar potencialmente os humanos em todas as dimensões. Até agora, os seres humanos tiveram monopólio da tomada de decisões e, portanto, tinham controle sobre tudo. Com a superinteligência artificial, isso pode acabar. Então, um fato que já está ocorrendo hoje em dia é que muitas máquinas que estão sendo utilizadas por várias organizações em todo o mundo, elas próprias estão tomando as decisões. Mas tende, digamos assim, a crescer cada vez mais a partir de meados do século XXI, quando máquinas mais inteligentes do que o próprio ser humano poderão, digamos assim, substituir até mesmo os seres humanos em grande parte das atividades que o ser humano executa. Em 2045,
é o ano previsto para a singularidade tecnológica, que marca o fim de uma era e o início de um novo ciclo humano. Então este é o fato novo que eu quero trazer aqui para todos vocês. Onde o homem e a máquina estarão integrados e onde a inteligência artificial superará em muito a inteligência humana. A tecnologia é a grande estrela da era digital, mas o homem ainda é o personagem principal. As técnicas que evoluíram no campo da inteligência artificial são similares às técnicas que o cérebro humano usa, segundo Raymond Kurzweil, o maior futurista do mundo. As máquinas aprendem tarefas humanas. E em 2029 se espera, já em 2029, daqui a 9 anos, se espera que a inteligência artificial e humana serão iguais. Daqui a 9 anos. E em 2045, se espera que uma única máquina será mais inteligente do que a humanidade inteira. Essa é a previsão de Raymond Kurzweil, o maior futurista do mundo. Bem, o outro ponto que eu quero abordar a partir deste momento é sobre a contribuição da singularidade tecnológica para o avanço científico e tecnológico. É evidente que, na medida em que você desenvolva uma superinteligência artificial, ela poderá ser utilizada em grande medida para promover o avanço científico e tecnológico e superar muitas das dificuldades que todos nós nos defrontamos no momento. A inteligência artificial poderá contribuir decisivamente para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade dos recursos necessários para enfrentar seus problemas de sobrevivência. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Um dos benefícios que a superinteligência artificial pode proporcionar: dotar a humanidade de recursos para enfrentar seus problemas de sobrevivência. Quando os cérebros artificiais superarem a inteligência dos cérebros humanos, então esta nova superinteligência pode se tornar muito poderosa. A singularidade tecnológica resultante da superinteligência artificial poderá contribuir decisivamente para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade dos recursos necessários para enfrentar as ameaças internas ao planeta Terra, que pode colocar em risco sua sobrevivência, como pandemias e terremotos, bem como a mudança climática catastrófica, que poderá ocorrer a partir de meados do século XXI. Este avanço tecnológico será muito importante no sentido de que nós todos possamos fazer frente a pandemias. Ela poderá colaborar no sentido do desenvolvimento de novas vacinas, por exemplo, para fazer frente a pandemias atuais e futuras. Pode também desenvolver tecnologias que permitam prever a ocorrência, por exemplo, de terremotos e, com isso, evitar desastres como o que tem acontecido em muitas partes do mundo. Então, precisamos avançar na ciência e tecnologia e, para isso, a singularidade tecnológica baseada na superinteligência artificial pode colaborar decisivamente nesse sentido. Além de fazer frente às ameaças internas à humanidade, a superinteligência artificial pode contribuir também para evitar o fim da espécie humana, com as ameaças vindas do espaço sideral, promovendo o avanço científico e tecnológico suficiente que possibilite superá-las. A humanidade terá que encontrar soluções científicas e tecnológicas para fazer frente às ameaças resultantes do afastamento da Lua em relação à Terra e a consequente mudança climática catastrófica, a colisão sobre o planeta Terra de grandes asteroides e de planetas órfãos, planetas errantes que vagam pelo espaço sideral, que podem contribuir para o fim da vida na Terra,
a explosão de supernovas com a liberação da radiação gama e raio-x, a colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza o sistema solar, que pode deslocar o planeta Terra em relação ao Sol, de sua localização favorável à vida, a morte do Sol, no final de sua existência, e também o fim do universo em que vivemos, com sua contração ou expansão, com sua morte térmica, ou até que os átomos que formam planetas e galáxias começaram a se desintegrar, gerando o maior apocalipse de todo o universo. Então são essas ameaças que nós precisamos nos preparar. E o grande, eu já lhes afirmei em outros vídeos, eu já preparei abordando essa temática relacionada com os problemas cosmológicos, a importância da ciência e tecnologia como passaporte para a sobrevivência da humanidade. Sem ela, a humanidade não sobreviverá às consequências não só dos problemas das ameaças internas no planeta Terra, mas também nas vindas do espaço sideral. Para fazer frente aos problemas resultantes, aí vamos falar muito rapidamente sobre isso. Eu já fiz um vídeo em que já abordei esses temas. Em vídeos anteriores já abordei sobre esses temas. Para fazer frente aos problemas resultantes do afastamento da Lua em relação à Terra, a humanidade poderia buscar sua sobrevivência implantando no sistema solar colônias espaciais em Marte, Titã, que é a lua de Saturno, Calisto, lua de Júpiter, e no planeta anão Plutão, que são possíveis locais de fuga. Essas são hipóteses que, a partir dos estudos desenvolvidos até hoje, são as possibilidades de locais alternativos que poderiam se tornar habitáveis para o ser humano. Então, é importante que a humanidade busque sua sobrevivência implantando no sistema solar colônias espaciais. Para isso precisa haver avanço científico e tecnológico. E também para se deslocar para esses locais, esses locais onde essas colônias espaciais sejam implantadas, é necessário que se desenvolvam foguetes com grande poder, com espaçonaves que tenham capacidade de transportar grande quantidade de pessoas e que possam ser transferidas para esses locais habitáveis. Para evitar a colisão de grandes asteroides sobre o planeta Terra, deveriam ser utilizados poderosos foguetes para desviá-los da Terra. Para lidar com a colisão de planetas órfãos como com a Terra, ou melhor, colisão de planetas órfãos, a colisão de planetas órfãos com o planeta Terra, é preciso monitorar sua aproximação da Terra e estabelecer planos de fuga da humanidade em colônias espaciais construídas no sistema solar. Evidentemente que, no caso de um planeta órfão que ameaça colidir com a Terra, não há como desviá-los com foguetes, como é o caso dos meteoros e cometas, né? No caso dos asteroides, né? Entre eles meteoros e cometas. Mas, no caso de um planeta órfão vagando pelo espaço, a alternativa teria que ser a fuga para um outro local que seja habitável. Para isso, é necessário que a ciência e a tecnologia proporcionem as condições para que isso possa ser feito. É preciso também, além de monitorar a aproximação da Terra desses planetas órfãos, é preciso monitorar também a explosão de supernovas, que são estrelas em final de vida e que no final de suas vidas possam emitir raios gama que sejam direcionados para a Terra.
e aí a vida chegaria ao fim no planeta Terra. Então é necessário monitorar para que se busque também, como já disse, alternativas de fuga para um outro planeta aqui nas proximidades do planeta Terra, ou alguma lua de Saturno ou de Júpiter, ou o próprio planeta Plutão. Antes da colisão das galáxias Andrômeda com a Via Láctea, que é uma possibilidade que poderá acontecer, não é muitos desses fatos que eu estou relatando não vão acontecer de imediato. Mas, por exemplo, a radiação de raios gama e raios X para o planeta Terra, a partir de uma supernova, isso pode acontecer a qualquer momento. E nós temos que monitorar este evento. Da mesma forma que, por exemplo, meteoros e cometas, é importante que sejam monitorados a fim de evitar que eles se choquem contra a Terra e provoquem consequências catastróficas, como, por exemplo, o fim dos dinossauros aconteceu simplesmente pelo choque de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro. Então, é preciso que isso haja monitoramento não só de meteoros, de cometas, de planetas órfãos, como também monitoramento da explosão de supernovas, a fim de que sejam adotadas as providências. Mas não só monitorar, é preciso que sejam delineadas alternativas de fuga para que a humanidade possa se safar dessas ameaças vindas do espaço sideral. Essas ameaças que eu falei são ameaças concretas que podem acontecer a qualquer momento. Já, por exemplo, a colisão das galáxias Andrômeda com a Via Láctea poderá acontecer há alguns bilhões de anos. E aí temos tempo suficiente para fazer com que a ciência e a tecnologia ofereçam soluções para os problemas resultantes dessa colisão. Porque com a colisão das galáxias Andrômeda com a Via Láctea, uma possibilidade que existe, e isso está sendo objeto de estudos, é a de que o planeta Terra se desloque da sua posição favorável à vida em relação ao Sol. Que haja um deslocamento. Esse deslocamento pode ser catastrófico. Então é importante que esses estudos sejam feitos e sejam avaliadas as consequências dessa colisão da galáxia Andrômeda com a Via Láctea, a fim de que soluções sejam adotadas, como por exemplo no caso, se houver danos, se essa colisão provocar consequências nefastas para a humanidade, é buscar uma fuga para um planeta situado em uma galáxia mais próxima, como a galáxia Anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz de distância. Quando falamos em 25 mil anos-luz, nós afirmamos que para chegar até essa galáxia precisaríamos de 25 mil anos deslocando a velocidade da luz. Então, claro que seria algo muito problemático se deslocar para uma galáxia situada a essa distância, correspondente a 25 mil anos, e com uma espaçonave se deslocando a velocidade próxima à velocidade da luz. Seria, digamos assim, praticamente não haveria uma solução para esse impasse. Mas é preciso que sejam buscadas soluções científicas e tecnológicas que possibilite fazer frente a esse desafio. Antes da morte do Sol, a humanidade deveria sair do sistema solar e alcançar um novo planeta e um sistema planetário que seja habitável para os seres humanos. Porque com a morte do Sol, a tendência do Sol seria se expandir, crescer em volume
Isso significaria que, na medida que o tempo passasse, a própria Terra seria consumida pelo Sol. Para evitar que isso aconteça, é importante que, antes da morte do Sol, a humanidade se desloque para um novo planeta em outro sistema planetário que seja habitável para os seres humanos, na própria Via Láctea. Este planeta poderia ser o próximo a B, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema Alpha Centauri. Com o fim do universo em que vivemos, a humanidade deveria buscar uma saída, isto é, um universo paralelo, que é uma das hipóteses que se é levantado pela ciência, é da possibilidade da existência de universos paralelos ao universo que nós vivemos, para que a humanidade escape e sobreviva a todos os cenários catastróficos. Tudo isto exigiria grande avanço científico e tecnológico para superar todas as ameaças à sobrevivência da humanidade que a superinteligência artificial poderia proporcionar. É esse o ponto que eu queria destacar. Esse seria um grande benefício que a superinteligência artificial poderia proporcionar à humanidade. Se o ser humano não evoluir, um outro aspecto que também é importante observar, é que se o ser humano não evoluir, também através da tecnologia, ela não terá servido para nada. Da mesma forma que pode surgir a singularidade tecnológica com a superinteligência artificial, poderá surgir também a singularidade humana, com a formação de super-homens e super-mulheres que possam sobreviver a doenças e pandemias, bem como sejam capazes biologicamente de sair do planeta Terra e realizar viagens espaciais. Porque um dos problemas que nós enfrentamos é que nós temos limitações biológicas, seja de realizar viagens espaciais, seja até de habitar planetas outros em que as condições são diferentes da existente no planeta Terra. A singularidade humana é alcançada com o chamado transhumanismo, que é uma filosofia que tem por objetivo melhorar a condição humana a partir do uso da ciência e da tecnologia, com o uso da biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Como fazer o ser humano melhorar significativamente em questão de décadas ou mesmo de alguns anos? A resposta é o transhumanismo, que é um movimento surgido na segunda metade do século XX, com o objetivo de usar tecnologias revolucionárias para transformar a humanidade em algo superior. Um ser transhumano é alguém que deu um passo à frente atualizando seu corpo, de uma maneira que não apenas corrige deficiências existentes para se comportar como comumente esperado, mas substitui órgãos. E mesmo funcionando perfeitamente bem, que realize algo biológico que seja biologicamente a mais e que seja possível biologicamente realizá-lo a mais. A evolução humana tem que contar com a ciência e a tecnologia. Aliás, isso já vem acontecendo na história da humanidade. Todos nós sabemos que a ciência e a tecnologia têm contribuído enormemente para aumentar, por exemplo, a expectativa de vida das pessoas. No início do século XX, as pessoas viviam até 30 anos. Hoje as pessoas vivem até 80. E isso foi produto de avanços em várias áreas da ciência e da tecnologia que impactaram positivamente, por exemplo, na medicina,
né? No saneamento básico, em suma, todas as facilidades que os seres humanos passaram a dispor graças ao avanço científico e tecnológico. À medida que as tecnologias da computação avançam ao lado da biotecnologia, há uma crescente convergência entre as duas na forma de interfaces neurais que no futuro podem abrir a porta para conectar a mente humana diretamente a uma inteligência artificial, a fim de facilitar maior aprendizado, transferência mental e superar condições neurológicas. Isso significa dizer que a ciência e a tecnologia deveriam intervir para tomar o controle da própria evolução humana e tornar uma evolução dirigida e planejada. Esta evolução seria não somente biológica, como tem ocorrido em certa medida atualmente. Claro que já lhes falei da importância da ciência e tecnologia no aumento da expectativa de vida das pessoas e inclusive na superação de doenças que têm contribuído para que as pessoas passem a ter uma qualidade de vida melhor e aumente a sua expectativa de vida. Mas é importante que esta evolução, e em certa medida tem sido mais biológica do que tecnológica, ela também seja hoje fortemente tecnológica. A ciência e a tecnologia possibilitariam também a manipulação genética, esse é um ponto importante, da espécie humana, com a possível criação em laboratório de novos genes, que modificariam o código genético para serem capazes de bloquear a replicação de vírus, tornando nossas células imunes a ataques. Essa é uma forma de combater as pandemias. Estas seriam das formas de proteger os seres humanos de futuras pandemias. A modificação do genoma humano aumentaria gradualmente até finalmente transformar o ser humano em uma nova espécie biológica, graças à intervenção da ciência e da tecnologia. E a superinteligência artificial teria um grande papel nisso. A evolução humana deu à humanidade a inteligência mais sofisticada do que qualquer animal do planeta. E os humanos têm usado essa inteligência para superar seus déficits biológicos. Isso eu falei sobre a importância da ciência e tecnologia no enfrentamento de doenças e no aumento da expectativa de vida das pessoas. Mas os seres humanos têm usado essa inteligência para superar seus déficits biológicos. E é isso que é o que tem acontecido ao longo da história da humanidade. O transhumanismo, que é esse movimento que eu falei, surgido na segunda metade do século XX, significa usar essa dinâmica para não apenas impactar o mundo ao nosso redor, mas para aumentar ou mesmo substituir nossa biologia por tecnologia. À medida que as tecnologias de computação avançam ao lado da biotecnologia, há uma crescente convergência entre as duas formas de interfaces neurais que no futuro podem abrir a porta para vincular a mente humana diretamente a uma inteligência artificial, a fim de facilitar maior aprendizado, transferência mental e superar condições neurológicas. Como fazer o ser humano melhorar significativamente em questão de décadas, ou mesmo de alguns anos? A resposta é transhumanismo, que é um movimento determinado a usar tecnologias revolucionárias para transformar a humanidade em algo superior. Essa é a visão que se coloca. É importante observar que a visão tradicional coloca que para transformar a humanidade em algo superior, o principal instrumento seria a educação. Eu concordo que a educação tem um papel fundamental em tornar o ser humano em algo superior. Mas é importante levar em consideração que
o uso da ciência e da tecnologia pode contribuir decisivamente no sentido de fazer com que haja um avanço maior ainda nesse sentido. É importante levar em consideração que o transhumanismo traria consequências que influenciariam todas as áreas do conhecimento. A superinteligência artificial poderá contribuir também para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade dos recursos necessários para enfrentar não só as ameaças vindas do espaço sideral e os seres humanos serem levados para novos habitats no sistema solar e fora dele, em busca de sua sobrevivência, como eu lhes falei há pouco, com o impacto de asteroides, o afastamento da Lua em relação à Terra, a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, a morte do Sol e o fim do universo, mas também combater, por exemplo, pandemias, terremotos, ou não digo combater terremotos, mas monitorar a ocorrência de terremotos, combater pandemias, monitorar a ocorrência de terremotos e, com isso, dotar a humanidade dos meios capazes de evitar desastres como tem ocorrido sistematicamente ao longo da história da humanidade. Com máquina mais inteligente do que nós, com a superinteligência artificial, a humanidade poderá se utilizar delas para solucionar problemas científicos e tecnológicos que assegurem a sobrevivência da espécie humana, até mesmo com o fim do universo que vivemos, ao abrir caminho para universos paralelos, como já lhes falei. É evidente que a superinteligência artificial traz inúmeros benefícios, mas há riscos para a humanidade. Mesmo que a superinteligência artificial produza benefícios para a humanidade, há o risco de que ela seja utilizada para o mal e não para o bem, como tem ocorrido ao longo da história da humanidade. Uma ampla gama de consequências poderá advir, incluindo consequências extremas, boas e consequências tão ruins quanto a extinção da espécie humana. O avanço tecnológico em curso, baseado na inteligência artificial, impactará negativamente sobre o mundo do trabalho. Esse é um ponto negativo, porque poderá levar ao fim do emprego e a consequente queda na demanda de bens e serviços. Esse avanço tecnológico baseado na inteligência artificial também poderá levar o sistema capitalista mundial ao colapso, apontando a necessidade de invenção de um novo sistema econômico, que é um fato positivo, porque o sistema capitalista mundial tem sido danoso para toda a humanidade, diante das crises econômicas e as depressões econômicas sucessivas que vem produzindo, como, por exemplo, as guerras mundiais, 2 grandes guerras que nós tivemos notícia, além das guerras localizadas, que são inúmeras, e que do século XX até o século XXI já produziram mais de 200 milhões de mortes devido a esses conflitos. Não será certamente no capitalismo que o mundo poderá conciliar as maravilhas da ciência e da tecnologia com o fim do emprego. Outro sistema econômico terá que ser inventado, no qual a ciência e a tecnologia atuarão como libertadoras da humanidade dos fardos do trabalho e de fomento ao progresso econômico e social. Eu já abordei sobre qual sistema econômico seria compatível nas condições atuais da humanidade. Já produzi um vídeo especificamente tratando desse assunto. E eu defendi nesses vídeos, primeiro, a necessidade de que em cada país do mundo seja implantado o estado de bem-estar social, nos moldes da social-democracia escandinava, os países da Escandinávia.
que são os países de maior progresso político, econômico e social em todo o mundo. E isso é constatado pela própria Organização das Nações Unidas. E, em segundo lugar, é preciso que mundialmente haja uma governança mundial, um governo mundial que seja eleito por todos os países do mundo democraticamente. E que esse governo mundial seja capaz de evitar a eclosão de novas guerras mundiais, de conflitos mundiais, que faça a mediação dos conflitos que eventualmente surjam, que coloque ordem na economia mundial, que hoje opera de forma caótica, e que também contribua para evitar a catastrófica mudança climática que deverá acontecer sem a sua existência. Então, é necessário que haja estado de bem-estar social em cada país do mundo e um governo mundial que contribua para o ordenamento político, econômico e social do planeta, a fim de que a barbárie que caracteriza o mundo que vivemos desapareça. Além do malefício do desemprego proporcionado pelo avanço da inteligência artificial, existem cenários extremamente negativos, como das próprias máquinas superinteligentes decidirem destruir os seres humanos, por exemplo, acabando com nossa civilização e infraestrutura. Já foram produzidos vários filmes mostrando, de ficção, é claro, mostrando os riscos dessas máquinas superinteligentes. Um desses últimos filmes, trata-se do filme que já foram produzidas 3 séries, em que fala da destruição das máquinas, a tentativa das máquinas de destruir a civilização. É um filme que fala sobre a destruição do futuro, sobre, digamos assim, a ameaça representada exatamente por essas máquinas superinteligentes. A superinteligência artificial pode representar a extinção da raça humana, segundo o cientista Stephen Hawking, que publicou artigo abordando essa questão em 1º de maio de 2014 no jornal The Independent. Hawking afirmou que as tecnologias se desenvolvem em um ritmo tão vertiginoso que elas se tornarão incontroláveis, ao ponto de colocar a humanidade em perigo. Hawking conclui: hoje haveria tempo de parar, amanhã seria tarde demais. Quer dizer, o Hawking acha que não deveria avançar nessa direção. O desenvolvimento indiscriminado de uma inteligência artificial poderia indicar o fim da humanidade, segundo ele. Por ocasião da morte de Stephen Hawking, em março de 2018, essa famosa citação do astrofísico ecoou na imprensa e nas redes sociais. Durante muito tempo, relegado aos registros da ficção científica. O medo da inteligência artificial está enraizado há alguns anos no debate público, associado tanto à automatização maciça das ocupações e ao desemprego em massa, quanto à perspectiva de não menos aterrorizantes dos robôs assassinos. O filósofo e pesquisador Nick Bostrom e Elon Musk, fundador das empresas Tesla e SpaceX, segundo eles, diversas personalidades multiplicam, assim, os alertas sobre o risco existencial que as máquinas superinteligentes e potencialmente incontroláveis provocariam sobre a humanidade.
Para o dono da Tesla, Elon Musk, seu perigo seria até maior que o da bomba atômica. Alguns teóricos, como Hermann Kurzweil, acham que o ritmo da inovação tecnológica está se acelerando e que os próximos 50 anos podem produzir não só avanços tecnológicos radicais, mas possivelmente uma singularidade tecnológica que pode mudar fundamentalmente a natureza dos seres humanos. Transhumanistas que prevêem essa mudança tecnológica maciça geralmente sustentam que é algo desejável, ao contrário da opinião, por exemplo, do Elon Musk ou do próprio Stephen Hawking. A opinião dos transhumanistas é que essa mudança tecnológica seria algo desejável. No entanto, alguns também estão preocupados com os possíveis perigos da mudança tecnológica extremamente rápida e propõem opções para garantir que a tecnologia avançada seja usada de forma responsável. Por exemplo, Nick Bostrom, que escreveu o livro Superintelligence, tem escrito extensivamente sobre os riscos existenciais para o futuro bem-estar da humanidade, incluindo aqueles que poderão ser criados pelas tecnologias emergentes. Nick Bostrom afirma no seu livro Superintelligence que a superinteligência artificial representa um risco que ameaça a extinção prematura de vida inteligente na Terra, ou a destruição permanente e drástica de seu potencial para um desenvolvimento futuro desejável. Bostrom explicou que a superinteligência artificial requer que sejam desenvolvidos melhores mecanismos de controle. É algo que não existe. Aliás, isso deveria ser objeto de uma governança mundial, que deveria tratar desse assunto, da questão do controle, a fim de que a superinteligência artificial não seja usada para o mal, e seja usado sim para o bem. Bostrom afirma que precisaríamos ter esses mecanismos de controle. A tese dele é de que não deveríamos criar mecanismos de controle antes de criar os sistemas superinteligentes, atraindo os maiores especialistas em matemática e ciência da computação para este campo, no sentido de evitar os riscos de que essas máquinas elas se tornem ameaçadoras para a humanidade. Ele sugere que haja uma forte colaboração de pesquisa entre a comunidade de segurança e a de desenvolvimento da superinteligência artificial, e para que todas as partes envolvidas incorporem o princípio do bem comum em todos os projetos de inteligência artificial de longo prazo. Esta é uma tecnologia única, disse Bostrom, que deve ser desenvolvida para o bem comum da humanidade. Então, dá para perceber, meus amigos, que nós estamos diante de uma mudança, digamos assim, singular, sem precedentes na humanidade, que é o advento de máquinas inteligentes. Quando eu falei, por exemplo, dos filmes de ficção recente, eu falei do Exterminador do Futuro, ou Os Exterminadores do Futuro. Ele está relacionado com essas máquinas superinteligentes, que, se forem utilizadas para o mal, isso daí pode ser utilizado por seres humanos que queiram utilizar essas máquinas superinteligentes para impor a sua dominação perante a humanidade. E seria um risco que haveria. Um outro risco é as próprias máquinas elas se rebelarem contra os seres humanos. E, como no filme Exterminador do Futuro, tentar destruir a civilização. Então são esses riscos que existem e que, evidentemente, nós, na minha opinião,
a única forma de evitar que isso aconteça é que em escala mundial haja um governo que esteja preocupado e que esteja, digamos assim, dedicado a encontrar soluções para esse impasse. Nas condições atuais, em que em cada país as empresas e os governos atuam sem nenhuma coordenação uns em relação aos outros, tudo pode acontecer. Então os riscos são muito grandes de que, além dessa superinteligência artificial ser utilizada para fins de dominação, que algum indivíduo em algum país do mundo resolva adotar, mas também a própria máquina, ela, na medida que adquire autonomia, que é esse o ponto que é importante destacar no caso da superinteligência artificial, que as máquinas elas se tornam autônomas, independentes do ser humano. Elas próprias se programam. Então, elas próprias podem produzir robôs, exércitos de robôs, para, inclusive, destruir a humanidade. E é exatamente esse risco que foi denunciado por Stephen Hawking, cientista falecido recentemente. Sobre a questão da superinteligência artificial, é importante destacar aí, faço um pequeno parêntese, já nesse final da nossa apresentação, é a respeito do Brasil. O Brasil, lamentavelmente, se encontra numa situação, eu diria, catastrófica. Temos um governo desastroso em todos os aspectos, incompetente e simplesmente está contribuindo para a destruição do que ainda existia em termos de ciência e tecnologia, desenvolvimento científico e tecnológico do país. Certamente o Brasil, nas condições atuais, vai sofrer um atraso gigantesco. Dificilmente o Brasil vai contribuir absolutamente em nada no que diz respeito ao desenvolvimento da superinteligência artificial. E o país vai ficar simplesmente à mercê das grandes potências que certamente vão utilizar a superinteligência artificial para impor os seus interesses, inclusive dentro do nosso território. Então esse é um ponto que eu gostaria de destacar, que lamentavelmente o Brasil não fará jus ou não contribuirá também para o desenvolvimento da superinteligência artificial. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a fazer a respeito desse tema, da maior importância para a humanidade. O futuro da humanidade vai depender em grande medida do desenvolvimento da superinteligência artificial. E esse é um fato que deverá acontecer daqui a 9 anos, quando máquinas inteligentes passarão a ter uma inteligência equivalente a de um ser humano. Mas em 2045 poderemos ter máquinas superinteligentes, com capacidade superior ao dos seres humanos. Então é essa a perspectiva que se coloca para todos nós, e espero que essa nossa apresentação tenha sido útil e esclarecedora para muitas pessoas que provavelmente não devem saber do que está acontecendo nas profundezas da pesquisa científica e tecnológica. É isso que eu tenho a dizer, meus amigos. Um grande abraço para todos.